Olá! Se caiu de paraquedas aqui, veio ao lugar certo. Você está cansado dos filmes da Disney atual, que só estão preocupados em trazer uma lição de moral em todo filme e esquecem de contar uma boa história? Ou também de animações que só pensam em te agradar pela nostalgia? Pois bem, falta algo nessas animações hoje em dia: a simplicidade. E é por essa razão que irei falar disso hoje, e indicar um filme que dá uma surra em narrativa nas obras atuais. Qual filme eu estou falando? Chicken for Linda. Mas que filme é esse? Provavelmente você não tem ouvido falar sobre essa obra francesa, mas agora irá conhecer e vai descobrir também o porquê dela ser uma animação tão única, trazendo uma história simples. Antes de iniciar, já vai deixando o seu like e assiste esse vídeo até o final. Você irá conhecer algo novo e leve para se entreter. Pois bem, minha pergunta inicial vem da seguinte questão. Recentemente eu vi a última produção da Pixar, Hoppers, ou Cara de um, Focinho do outro, e ao terminar, só fiquei pensando o quanto todos os filmes recentes do estúdio têm terminado de uma forma igual. Não me levem a mal, eu gostei do filme, achei uma ideia muito boa, porém, forçaram muito para finalizar com uma lição de moral e aprendizado para todos os personagens centrais. Isso me incomodou. Eu até entendo e gosto de filmes trazerem uma bela mensagem no final. Faz parte da identidade artística do estúdio. Mesmo assim, é muito melhor quando tudo isso é feito de uma forma mais sutil, como era antigamente. Você assistia a Vida de Inseto, por exemplo, e se divertia com uma boa história de aventura, mas que tinha uma bela mensagem sobre coragem e resiliência. Ao mesmo tempo que também era uma releitura de um clássico, Os Sete Samurais. São muitas camadas em apenas um filme, que não tinham essas mensagens verbalizadas na sua cara. Eu poderia citar os vários outros filmes da Pixar que contavam histórias criativas e que se tornaram memoráveis pela sua aventura. Desde Toy Story, até mesmo Os Incríveis, Monstros S.A. e Wall-E. E os desenvolvimentos de personagens eram muito importantes na época. Em vez de ter um compromisso em terminar o filme com um discurso sobre o que o filme quer te dizer. Mas, pois bem, o foco do vídeo não é falar só sobre a Pixar, sobre a Disney, mas vamos lá. Enfim, a Pixar/Disney perdeu um pouco disso. Perdeu um pouco da sua sutileza. Então, para consertar essas coisas, qual seria a alternativa hoje? Apelar para a nostalgia? Ou contar uma simples história baseada em algo cotidiano, com toques artísticos peculiares? Muitos estúdios pensam na primeira opção, né? Um conteúdo mais fácil e também de causar uma popularidade bem mais rápida. O que não está errado, né? Se você não quiser ver algo novo, se quiser ver um conteúdo fácil e esquecível, tá tudo bem. Mas ele não vai ficar na memória. Agora, se você escolheu a segunda opção, é porque você quer conhecer algo único. E alguns estúdios prezam por isso. Não todos, mas o que vamos falar aqui é de uma animação francesa, por exemplo. Mas eu não vou dizer que a Pixar não tentou fazer essa segunda opção, utilizar algo cotidiano. Até porque Red, Crescer é uma Fera, é basicamente essa tentativa. Trazendo algo cotidiano, mas ao mesmo tempo não conseguindo, porque ficou com vergonha disso e apelou para coisas virais de internet, a fim de fazer sucesso. E fez até um devido sucesso, porém não ficou na memória. E agora, pois bem, vamos lá para o que interessa. Vou parar de enrolar vocês e vamos falar sobre Chicken for Linda, um filme com a premissa simples que de forma despretensiosa e sutil te entrega um entretenimento de valor. Mas do que se trata a história? Chicken for Linda fala sobre uma mãe solteira chamada Paulette. Bom, eu não vou saber pronunciar o nome dos personagens, até porque é um filme francês, então vai ficar Paulette, que decide compensar a filha cozinhando um frango com pimentões.
O problema é que ela não sabe cozinhar e os comerciantes estão em greve. Essa é a sinopse do filme. Você pode ouvir essa sinopse e pensar que não tem nada de atrativo que te motive a ver uma produção dessas. Até porque parece que é só um filme de uma mãe tentando cozinhar um frango para a filha. E isso foi basicamente o que eu li na sinopse. Mas não é só isso. Nesse filme, você vai encontrar diversas coisas. Primeiro, pelo que leva toda essa trama. Existe todo um contexto do porquê essa história está sendo contada. O filme começa com uma narração falando sobre memórias. Irei ler na íntegra a introdução. Diz o seguinte. Abre aspas. Nos confins de nossa memória, a escuridão é notória. Como estorninhos em Roma noite afora. Notória como dormir sozinho sem uma história. Como o café que eu bebia. Sombria é a noite onde se esvai a memória. Lá no fundo se escondem lembranças. É um mundo esquecido, o império dança. Silenciosas e pacientes, elas guardam serem pescadas. Aguardam. Trazidas de volta à vida. Fecha aspas. Essa é a introdução. E num momento bem emocionante, com essa introdução, é mostrado um pouco dos primeiros anos de vida da Linda, a criança que é nossa protagonista. Logo nos minutos iniciais, é mostrada a figura dela e os pais reunidos na mesa de jantar. Até que o pai dela, um italiano, morre naquela mesma mesa. Ele havia preparado um prato de frango com pimentão. Esse pequeno momento é mostrado em círculos, que logo diminuem até desaparecer. Então não vemos seu pai morrendo em tela, mas compreendemos tudo. Não há romantização, não há coisas a mais, é tudo de forma bem direta. É como se estivéssemos vendo fragmentos da memória da Linda se esvaindo, e a única coisa que sobrou foi a memória daquele frango com pimentões. Toda essa introdução, ela é bem importante, tem tudo a ver com o filme, e ela dita todo o conteúdo que será proposto em tela. Mas a memória não está em volta só desse frango. Acontece que existem outras coisas muito importantes também nesse filme, e que, por sinal, é a primeira coisa que aparece. E por causa dele que esse filme acontece. A primeira coisa que aparece, o objeto, é um anel de noivado. Tudo começou porque a mãe da Linda, por um engano, acusa a própria filha de ter pegado o anel de noivado dela e trocado o objeto com uma outra colega de escola. E depois de perceber que cometeu um erro, porque depois ela vê que na verdade o anel foi engolido pelo gato dela e ela consegue achar depois que o gato faz cocô. Então ela decide se desculpar com a própria filha e promete que fará algo que a filha pedir. Isso como um pedido de desculpas, né? E assim, por conta disso, se inicia toda a trama do filme. Ufa! Muita coisa. É uma história bem simples, mas que demorei um tempo para descrevê-la e contextualizá-la. E olha que é um filme bem curto, mas deixa eu informar como essa obra funciona e qual o diferencial dela como animação. O filme traz uma jornada com um monte de personagens e um caos com várias coisas acontecendo paralelamente que no final se conectam. E o filme funciona justamente por conta disso, por estabelecer uma história simples, mas rechear essa história de acontecimentos interessantes que nos induza a assistir até o final. É claro que Chicken for Linda não é tão complexo. O filme é um infanto-juvenil, leve, mas ainda assim o filme traz um pouco do que eu citei. O que acontece? Bom, eu já contei a história inicial, mas dando continuidade, a Paulette decide ir comprar esse frango para então cumprir com sua promessa. Porém, o local está todo em greve dos comerciantes. Então ela decide comprar uma galinha numa pequena fazenda. Mas os donos não se encontravam lá, na casa. Apenas um garoto, que é o filho de um deles. O filho deles. E ele acaba relutando em vender. Desesperada, o que ela decide fazer? Bom,
ela rouba a galinha. 2 policiais, então depois param ela no carro para ver o que tem no porta-mala. Quando um dos policiais abre o carro, a galinha pula e foge. Pula ou voa. Enfim, ela foge. A mãe e a filha correm junto para pegar essa galinha. Então começa uma perseguição policial para prender a ladrona. Elas recorrem à ajuda de um caminhoneiro e assim se inicia uma grande bagunça. Então sim, esse filme tem um caos no meio dele. E isso é muito bom. Tudo que é colocado em tela faz algum sentido. Seja algo corriqueiro ou um momento duradouro. Dá para ver que é tudo muito orgânico. Como já citei, tanto a galinha quanto a aliança são elementos que remetem à memória, que lembram bons momentos, ou que traz uma importância pessoal aos personagens. Toda a questão de infância também é bem tratada. Isso porque a personagem principal tem apenas 8 anos. Então tudo que ela passou vai fazer parte de momentos importantes da vida dela. Talvez no futuro ela lembre com bom humor de quando teve que fazer várias coisas apenas para cozinhar uma galinha. Isso acontece até conosco, olhando uma foto ou guardando algum objeto significativo, seja qual for a lembrança, má ou boa, mas a partir de uma certa idade, alguns acontecimentos ficam marcados na memória. E aí fica a questão: esse filme traz alguma lição? Lição de moral? No fim das contas, sim. Sem precisar de discursos, de momentos de redenção, o filme fala sobre perdão, sobre conexão familiar entre mãe e filha, e é um filme também bastante educativo, sem precisar ser fantasioso. E falando no fantástico, vale ressaltar o seu visual. Por incrível que pareça, essa é uma animação que usa rotoscopia. Se você tá vendo imagens dela, parece ser estranho. Nossa, esse desenho aí é rotoscopia? Sim. Ou seja, tem atores reais que foram desenhados à mão, quadro a quadro. E a arte é muito única. Os borrões de tinta, o uso do giz, tudo tem um aspecto familiar e me lembra os desenhos de infância com lápis de cor, ou até mesmo com giz de cera, em que pintávamos um personagem de uma cor só. E basicamente o filme traz isso. Cada personagem tem sua cor. Parece que tudo nesse filme nos remete à memória. Pois além do visual e roteiro, ele também tem músicas. E essas músicas são bem infantis. A forma como é cantada, no caso, são as músicas que trazem bem a lembrança da nossa infância. Por exemplo, tem música com tom de canção de niná, música com tom escolar, e aquelas apenas para deixar a criança alegre mesmo. Bem bonitas e engrandecem cada momento da trama em momentos bem pontuais. No fim, é um prato cheio para um amante da sétima arte. Imagina se essas produções norte-americanas passassem a explorar histórias simples, com contexto, e sem precisar jogar na sua cara pautas, críticas sociais ou um discurso até mesmo hipócrita. Com certeza, elas seriam muito melhor sucedidas a longo prazo. Mas sabemos que hoje ninguém preza por longo prazo, ninguém preza por isso. É exatamente por isso que Chicken for Linda é uma obra tão especial que sobra no mercado. E pensar que não é só o nome da personagem que é linda, mas também a sua história. Muito bem, pessoal. Trouxe esse vídeo um pouco mais longo, deu um certo trabalho fazê-lo, mas se ficou até aqui, muito obrigado. Deixe o seu feedback. Se gostou, deixe o seu like e se inscreve, que é muito importante para o canal. Então valeu, pessoal. Fui!